Boa noite, você que está chegando para mais um Momento Nota 1000. É para a gente conversar um pouco sobre algo que pode ampliar seu repertório sociocultural, seu conhecimento, né? Mudar um pouco seu hábito de estudo, sua rotina de leitura. Nosso objetivo aqui é fazer com que o seu conhecimento se amplie e você atinja aí boas notas no Enem e amplie também o seu conhecimento para a vida. Hoje nós vamos falar sobre o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Né? Nossa autora, talvez a nossa autora de literatura brasileira mais consagrada, né? Mulher mais conhecida da literatura brasileira, talvez seja Clarice Lispector. Então é interessante a gente estar em contato aí com uma obra dela, e esse conto é curtinho, traz bem as características da obra da Clarice, e é bom que a gente tenha aí um contato com o texto dela, faz esse, né, é uma porta de entrada para a linguagem da Clarice, que é um tanto peculiar, né? Então é interessante que a gente vá conhecendo e degustando ela aos poucos, para ir mergulhando mais profundamente na obra dela, né, em sequência, tá certo? Então acho que a gente já pode começar, né? Sejam bem-vindos, nosso Momento Nota 1000. Pessoal, quem teve acesso ao conto, né, nós colocamos aí disponível no nosso canal no Telegram esses dias. Ele é um conto muito curtinho. Ele é o conto que abre o livro de mesmo nome, Felicidade Clandestina, que foi publicado em 1971. A Clarice, ela tem uma história bastante particular. Eu vou dar uma pequena introdução aqui para vocês sobre a vida dela, porque a gente conhecer a vida da autora aqui diz muito pra gente, principalmente no que diz respeito ao próprio entendimento do enredo desse conto, Felicidade Clandestina. Então é muito interessante que a gente tenha aí um pouco da vida do autor para mergulhar melhor na obra dele, tá? Então, a Clarice, ela não é brasileira, ela é ucraniana, porém, ela veio pro Brasil, a família veio pro Brasil quando ela era bebezinha, tinha apenas 2 meses de idade, e eles se estabeleceram no Recife, em Pernambuco. Então, ela foi criada aqui no Nordeste, foi criada em Pernambuco. Ela foi para o Rio de Janeiro um pouco depois da morte da mãe, e ela começou a estudar Direito lá. Ela se formou em Direito, ela casou com um diplomata, e ela passou muitos anos fora do Brasil. Ela morou em algumas cidades da Europa, morou nos Estados Unidos também um período. E durante todo esse tempo, tanto o tempo que ela estava em Recife, como o tempo que ela estava no Rio, como o tempo que ela estava no exterior, ela era uma autora muito prolífica, ela escrevia muito. A Clarice, ela ela tinha um temperamento melancólico, então a forma como ela conseguia se expressar era através da literatura. Tem uma entrevista dela, que inclusive é do ano que ela morreu em 1977. Você encontra fácil no YouTube essa entrevista dela, e o entrevistador pergunta assim, como era a jovem Clarice, né? Por que ela escrevia? E ela falava assim, porque ela não conseguia se conter. Mais ou menos assim, com essas palavras, né? Não é bem isso que ela fala. Mas eram pensamentos caóticos, ela fala isso, né? Era uma escrita caótica, porque o objetivo era colocar para fora. E a Clarice, ela vai então introduzir na literatura brasileira um estilo de escrita que é único dela. Eu posso estar enganada, mas eu acho que não tem outro autor de literatura brasileira que tenha feito o mesmo que ela fez, que foi trazer para a literatura brasileira o fluxo de consciência, a epifania, a escrita intimista. Eu vou já explicar esses 3 conceitos para vocês, mas eu quero que vocês compreendam de antemão que esse tipo de escrita, essa característica, ela era muito forte lá fora, né? Clarice escreveu, né, o que trouxe para o Brasil e colocou numa roupagem muito dela. Não é uma cópia, é muito dela, mas era algo que já estava sendo feito lá fora por grandes escritores como Virginia Woolf e James Joyce, né? Que é o quê? A história praticamente não tem uma ação, né? A gente tem, se você for ver o enredo pelo enredo em si, é uma coisinha muito curta, é uma coisinha assim, às vezes até insignificante, o porquê daquela história. O interessante da história, a história mesmo, ela se passa aqui, na consciência do protagonista, que geralmente é o narrador da história, né? O nosso caso aqui
né, nossa protagonista é a narradora da história. Então, veja, até que esse conto tem bastante ação, né? Mas a maioria das obras dela, dos textos dela, não tem muita ação. É mais contemplação, né? Algo acontece que quebra a rotina daquele personagem e esse algo é muito banal. Às vezes é olhar alguma coisa na rua, às vezes é uma coisa que se escuta. Então, algo acontece que quebra essa rotina, né? Que faz com que aconteça um momento que a gente chama de epifania, né? O que é o quê? Uma coisa se descortina, perdão. Algo se descortina diante dos olhos desse protagonista, desse narrador, e ele passa a enxergar o mundo e a realidade de uma forma diferente. Mas esse processo do ponto, né, de observação até ao final, né, onde então algo mudou para esse personagem, é o que a gente chama de fluxo de consciência. Ele vai começar a entender, ele vai começar a observar, ele vai começar a olhar para aquilo tudo, até que o mundo tenha um novo sentido, tenha novas cores, que a realidade se transforme. Então, veja, a ação vai acontecer aqui, no pensamento do personagem, na observação, né, dele, do mundo. Eu estou olhando uma árvore, eu estou olhando uma rua, eu estou olhando uma flor num jarro, eu tô fazendo algo e de repente eu escuto um som. Então, é aquele momento, eu gosto de dizer assim, né? É aquele momento em que o personagem, às vezes a gente fica assim, a gente tem isso, né? Eu fico assim olhando pro tempo, perdido em pensamento, né? Fica assim com aquele olhar vidrado, olhando pro tempo. Então, é exatamente aí, né, nesse momento em que você não vê o tempo passar e o tempo cronológico do relógio não é importante dentro dessa narrativa. Então, é quando você está olhando ali para aquela coisa, né, que fez... os ovos quebraram, exatamente, né? Que fez com que ela, né, ficasse atônita ali, olhando. E agora, né? A minha vida é isso? Né? No nosso conto aqui, ela vai dizer assim, a felicidade, o que é? Né? A felicidade é carregar um livro, né, contra o peito e ficar olhando, né, sentindo a emoção, coisa de exatamente. Gente, quem conhece aí a teoria dos temperamentos vai identificar muito o melancólico em Clarice Lispector. Ela era uma melancólica. Então, veja que tem isso, né? O melancólico, ele precisa tanto se expressar artisticamente falando de alguma forma, porque ele não consegue verbalizar isso, né? Como um sanguíneo, por exemplo, que fala pelos cotovelos. Mas, ao mesmo tempo, ele encontra significado em coisas muito banais. E isso é a beleza, né, da obra da Clarice aqui, principalmente no nosso conto. O que era felicidade para nossa personagem era estar de posse de um livro, né? Assim, mas isso é muito bobo. É bobo, mas para ela aquilo foi uma divisão de águas, né? Foi uma mudança de vida. Tanto é que ela vai chegar ao final do conto e ela vai chegar também a uma constatação. Mas vamos falar sobre o conto antes que eu fale do final, porque senão não vai ter graça, né? Então, a história desse conto ela é até um pouco autobiográfico. Como eu disse, esse livro, Felicidade Clandestina, foi publicado em 1971. A Clarice já era uma escritora famosa, ela já tinha escrevido grandes obras. Inclusive, tem uma grande obra dela, né, que é o auge dessa prosa intimista, como eu expliquei para vocês, desse fluxo de consciência, daquilo que acontece internamente. Não é o externo que faz diferença, mas sim o que está acontecendo aqui dentro. Então, a maior, assim, uma grande obra dela, que é A Paixão Segundo o GH, já tinha sido publicada, ela publicou em 64. Então, Felicidade Clandestina é um livro de contos. São 25 contos que ela já tinha publicado esparsamente em jornais, em revistas. Como eu disse para vocês, ela era uma mulher que escrevia muito, ela tem muitas obras escritas e publicadas, tanto romances como contos. Então, veja, é um livro que tem uma coletânea de 25 contos, não é pouca coisa. E eles todos giram em torno dessa temática da felicidade clandestina, né? O que é um clandestino? É uma pessoa que está ali escondida, né? É uma coisa assim que você não sabe que está ali, mas, né, que aparece de repente, ou, né, que faz a que está ali presente sem ser notado.
Vamos guardar esse conceito aqui que é interessante, né? Então, Clarice tem um tom de autobiografia nesse conto. Eu estava lendo que uma irmã dela disse que lembra dessa história quando elas eram crianças, de ter uma menina na escola que tinha um pai livreiro e que aterrorizava Clarice quando ela era criança. Então é exatamente isso, elas são crianças, deve estar ali nos 10, 11 anos de idade, eu imagino uma criancinha de 11, 12 anos no máximo, e elas estudam juntas, essa menina, que ela chama de... Eles não têm nome, percebam isso, como é interessante, né? Gorda, baixa, sardenta. Olha só como é que ela começa o conto, né? Ela faz uma descrição super interessante da personagem. Gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Então ela tem um jeito, né? Um jeito diferente até das pessoas normais, porque não é muito comum ter ruivo, né? Aqui no Brasil, quiçá no Nordeste. Então ela fala, né? Ela tinha um busto cheio, então ela era diferente das outras. Mas o que ela tinha de mais interessante era que o pai era um dono de livraria e isso era a coisa que qualquer criança que gosta de ler queria. E que qualquer adulto também que gosta de ler quer, né? Ter um pai dono de livraria ou ter uma livraria, né? Imagina que maravilha. Enfim, e ela então, pobre, com poucos recursos, descobre que a menina tem um livro que ela queria muito ler, que é Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Só um parêntese aqui, né, para que a gente possa contextualizar essa história. Por mais que tenha sido publicado em 71, se é uma memória da infância de Clarice, ela nasceu em 1920, então nós estamos comemorando agora em dezembro, inclusive, o centenário do nascimento de Clarice. Ela nasceu dia 10 de dezembro de 1920, né, olha, pertinho. Então, talvez, né, essa história se passe aqui nos meados dos anos 30. Lobato escreveu Reinações de Narizinho em 1915, se não me engano, é a data aqui, a minha memória também. E é interessante ver como ele formou, aliás, uma geração de leitores. Reinações de Narizinho é a primeira obra para criança do Lobato, e ele foi o fundador desse gênero aqui no Brasil. Particularmente é um dos meus autores preferidos, pelo conjunto da obra, por toda a genialidade dele, e veja como ele é importante aí para uma geração de escritores, como foi o caso de Clarice Lispector. Então, quando ela descobre que a menina tem Reinações de Narizinho, ela fica louca, né? E a menina, percebendo isso, diz assim, olha, eu lhe empresto se você quiser. E aí ela gera, né, uma expectativa na nossa protagonista que é muito interessante, porque ela usa o tempo todo durante o conto, como eu disse para vocês, é um conto curto, você lê ele em 5 minutos no máximo. Ela fala o tempo todo sobre o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte. E o que é o dia seguinte? O dia seguinte é uma expectativa, é algo que a gente tem a esperança de que aconteça, né? E que a gente tem esperança de que seja bom. Então, esse termo, o dia seguinte, para a nossa protagonista, ele é muito importante. Por quê? Porque a menina promete, vai lá em casa que eu lhe empresto o livro. E ela ia. Vai lá em casa amanhã. E ela ia. Incontáveis vezes ela foi à porta da menina e a menina disse, esqueci que eu emprestei para alguém. Eu tava com ele aqui agora de manhã, mas você veio à tarde. Então, ela sempre se alimentava do dia seguinte, vem amanhã, e a menina ia. Por mais que ela soubesse que estava sendo maltratada, tanto que ela fala assim, comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Então, ela sabia que estava sendo maltratada, ela sabia que aquilo era uma tortura, que ali ela tinha encontrado naquela menina, por mais jovem que ela fosse, um exemplo da crueldade da vida humana. Mas mesmo assim, ela conseguiu submetê-la, né, nessa crueldade. Ela sabia, se essa menina não é boa, ela tá fazendo hora com a minha cara, mas mesmo assim, eu tenho esperança que o dia seguinte vai ser melhor e ela vai me emprestar o livro. Então, incontáveis vezes ela foi lá, sempre esperando por esse dia seguinte, até que um dia, né, a mãe da menina encontrou ela na porta e disse assim, o que é que tá acontecendo aqui, né?
E ela, então, com poucas palavras, né, um pouco gaga, sem saber o que dizer, ela conseguiu se fazer entender. E a mãe da menina disse assim, não, isso aqui é mentira, né? Você tá com um livro aqui em casa, assim, que eu vi, você não fez nem questão de ler. Pode pegar e trazer pra menina aqui, pra sua coleguinha. E olhe, pode ficar com o livro o tempo que você quiser. Oh, rapaz, né? Foi a glória para essa menina. Por quê? Porque era melhor, ela até diz assim, melhor até do que me dar o livro, era dizer que eu podia ficar com ele o tempo que eu quisesse. Né? Então, veja que ela até diz assim, né? Acho tão interessante, é bonitinho até a cena que ela fala assim, que ela costumava andar saltitando, né? Vocês já viram criança que anda assim, né, dando uns pulinhos? Ela disse que era esse costume que ela tinha. E quando ela pega o livro, né, que ela coloca ele contra o peito e segura ele, ela disse assim, aquele livro grosso, eu segurei ele contra o meu peito e eu fui não saltitando, mas eu fui andando bem devagar, né, se deliciando com aquele momento. Ela vai aproveitar aquilo, é um momento que ela esperou tanto, né? É aquele momento assim, eu recebi aquilo que eu tanto queria, né? Eu ganhei aquilo que eu tanto esperava. Então, ela vai devagarzinho saboreando aquela vitória. E é interessante, e daí o título do conto e do livro, né, que ela chama aquele êxtase que ela sentiu, e aí tá a epifania, né, desse conto. É um momento muito curto, a gente tem outros contos da Clarice, que esse momento tanto de epifania como esse fluxo de consciência vai ser bastante longo. Mas veja que a gente tem essa característica aqui na obra dela. A gente tem poucos diálogos, quase não existe diálogo, é mais uma lembrança da narradora, né? A gente percebe que existe um distanciamento aí de quando a história é contada para quando a história acontece. Então é uma lembrança dela e ela, né, continua nesse êxtase, né? De contar aquilo que ela sentiu. Muito mais, ela conta muito mais o sentimento dela do que a ação propriamente dita. Então, esse pequeno momento de epifania dela, quando ela pega o livro, como eu disse para vocês, a epifania é um momento banal, né? Ela segura o livro, ela pega ele, né? Queria ter essa facilidade de ganhar livro, eu também queria, né? Então, ela segura o livro, segura com as duas mãos contra o peito, e ali ela consegue, então, perceber que a vida dela teve uma pequena mudança, né? Ela perdeu, ou melhor, ela ganhou uma nova visão sobre a vida, sobre o mundo. Ela amadureceu, porque ela teve que entrar em contato com a maldade para ela perceber que a felicidade estava ali quando existe aquela vitória sobre o mal, sobre o ruim, né? Não só o fato em si de ela estar em contato com algo que ela queria tanto. Claro que também tem esse fator de alegria aí, né? Mas o fato de ela ter conseguido, como é que eu posso dizer? Superar, né? Esse momento, né, de sofrimento até alcançar um prêmio que ela tanto desejava. E aí ela falou assim, olha, quando eu cheguei, deixa eu ler aqui pra vocês, tá aqui, que é linda essa passagem, ela fala assim, ó, chegando em casa, não comecei a ler, fingia que não o tinha. Olha só que legal. Só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu, li algumas linhas maravilhosas, olha só o encantamento dela diante do texto, né? Fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade, né? Então, assim, é clandestina porque aquilo não pertencia a ela, ou seja, era uma coisa que estava ausente dela, estava fora dela, não estava nas mãos dela, né? Não cabia a ela alcançar essa felicidade, mas ela conseguiu, veio para ela de uma forma nova, de uma forma diferente, né? Como um presente, como uma doação, mas também como uma vitória. E aí ela falava assim, e a gente tem a frase final do conto que resume bem, né, essa passagem, né? Como eu disse,
ela teve esse fluxo de consciência, né? Como eu disse para vocês aqui, ela descobriu que era a felicidade, né? Como felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha. Olha só. Então, quando ela alcança essa vitória, quando ela alcança essa coroa, né? Como ela fala, como ela é uma rainha, quando ela alcança essa coroa, então há uma mudança aí de vida para ela. Então ela fala, né? Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Então, houve uma mudança, né? Houve uma mudança nessa menina. Ela mudou. Tudo isso que ela sofreu, né? Todo esse processo de expectativa, toda essa persistência, né? Como vocês disseram aqui, né? O prêmio da humildade e persistência. Toda essa persistência, toda a humilhação que ela teve que se submeter para depois alcançar o que ela queria, para depois estar com esse prêmio em mãos, né, de ter ele com ela como um clandestino, ela experimentar essa felicidade. Houve, então, essa mudança dentro dela, né? Ela amadurece. Por isso que ela, assim, não era mais uma menina, era uma mulher. Né? Então, houve esse amadurecimento, houve essa mudança de ponto de vista dela sobre o mundo. Então, veja que a gente tem aí, né, uma leitura que a gente pode ir tirando camadas e camadas, por menor que o conto seja, né, a gente consegue sempre extrair algo, né, de uma leitura de Clarice Lispector. Clarice, nossa autora do modernismo da terceira geração, mesma geração do nosso autor da semana passada, Guimarães Rosa. Eles eram contemporâneos, porém o Guimarães estava ali no sertão e Clarice estava nas cidades. Esse conto se passa em Recife, ela fala isso claramente, por isso que eu disse que era uma memória da infância dela, porque ela, quando criança, viveu no Recife. Ela cita algumas coisas que são bem caras de Recife, as pontes, né? Porque Recife é cercada por um rio, então tem várias pontes que ligam áreas da cidade, então ela fala dessas pontes. Então a gente pode aí, né, tirar um pouco da própria Clarice, né, nesse conto. O conto é real e o conto é imaginário, não faz diferença pra gente. A nossa experiência de leitor não muda, né? O que é interessante é a gente estar em contato aqui, né, cara a cara com esse texto. Eu estava vendo um vídeo nesses dias e eu achei interessante que o professor estava falando assim, que a literatura e as outras formas de arte como um todo, elas são importantes por causa disso, né? Porque você sofre. Olha isso aqui. Que gênio. Né? Você sofre sem ser com você. Daí você aprende a sofrer. Né? Porque você mergulha aqui nesse conto ou em outras histórias, né? Ou em outras camadas aí, né? De sofrimento humano, ou de autoconhecimento, ou de amor, ou de tristeza, ou de angústia, etc. Então, você sofre ali algo que não é com você, mas você daí, então, consegue aprender a sofrer, né? E isso é muito, muito significativo, né? Então, um texto como esse de Clarice, a gente consegue, então, tirar várias camadas. Você lê ele hoje, você encontra uma coisa, você lê amanhã, você encontra outras, você lê daqui a alguns anos, você vai encontrar outras coisas, né? Eu aconselho quem nunca leu Clarice, né? Comece pelos contos, como eu disse para vocês, é uma boa porta de entrada. É interessante essa leitura, né, dos contos. Ela tem vários contos muito famosos, coletâneas de contos, Laços de Família é uma, Legião Estrangeira é outra, né? Nós temos Felicidade Clandestina é outro, né? Então são vários, né, contos, não são contos longos, não é uma linguagem difícil, porém, né, como eu disse, não é exatamente. Como eu disse, você tem que ir mergulhada nela. Nessa entrevista que eu falei com vocês, o entrevistador, eu ri nessa hora, eu ri demais. O entrevistador disse assim, você acha a sua linguagem difícil? Aí ela falou assim, olha, quando eu publiquei Paixão Segundo GH, que é esse livro que eu falei para vocês, é um livro denso, é um livro complexo. Aí ela falou assim, ó, um professor universitário, não sei de onde, eu não lembro qual era a faculdade, acho que é o FRJ, é no Rio, né? Chegou lá em casa e disse que era uma linguagem muito difícil, que foi uma das coisas mais difíceis que ele leu. Professor universitário. Daí, outro dia, eu encontrei uma jovem de 14 anos que disse que Paixão Segundo GH era o livro de cabeceira dela. Então, não dá para entender. Então, é muito daquilo que você leva
para a história também, né? Você sofre junto com ela, exatamente, né? A Hora da Estrela é interessante. A Hora da Estrela tá fazendo... Aliás, perdão, confundi aqui a data. A Hora da Estrela é o último romance dela e é uma história... A sua cabeça faz assim, ó, pum, né? Quando você lê. Mas é muito importante você, como leitor, né, ter contato com um texto, né, que faz você sair um pouco da casinha, né? Tira um pouco a sua cabeça daquilo que é banal e trivial, embora tenha muito de banal e trivial na obra de Clarice. Então, fica aí a dica, né? Clarice Lispector, nossa grande escritora da literatura brasileira, modernismo. Ela morreu em 1977, mesmo ano de publicação, né, de Hora da Estrela. Está completando 100 anos do seu nascimento agora, daqui a alguns dias, 10 de dezembro de 2020, completamos aí 100 anos da obra, do nascimento dela. Vocês vão com certeza ver muita coisa a respeito desse centenário, muito importante para a literatura brasileira, muito significativo para a literatura brasileira, tudo que Clarice representa para a nossa literatura, tudo que ela é, né, os personagens dela, mesmo esses como nosso conto aqui, que não tem nome, mas que expressam muito da nossa vida, do nosso sentimento, da nossa cabeça, né, daquilo que a gente, do cotidiano, né, não importa se, mesma coisa que a gente falou na semana passada sobre Rosa, né, não importa se é no campo ou na cidade, a história se passa aqui no interior do personagem, essa prosa intimista de 45 aí no pós-guerra, é muito importante para a gente entender, né, o mundo, como o mundo se configurou pós Segunda Guerra Mundial e como isso impactou a literatura no mundo, e a gente está vendo esse impacto também aqui na nossa literatura brasileira. A gente viu com Rosa, tá vendo com Clarice, é muito significativo isso, tá certo? Gente, alguma pergunta? Façam aí, o espaço está aberto para vocês perguntarem. Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir, gente. Perdão aqui, que eu sou meio amarrada. Clarice Lispector era esquerdista? Não sei lhe dizer. Porque, assim, não era uma coisa que tinha uma como é que eu posso dizer? Presença na literatura dela. Como eu disse, o que era o enredo era o que estava acontecendo dentro da personagem. O mundo fora, ele era só uma desculpa, né, para que aquela ação acontecesse em algum lugar, mas na verdade estava aqui dentro. Então, saber, assim, postura ideológica, até onde eu sei, né, posso depois verificar essa informação e dizer, ela não manifestou, assim, abertamente não. Como eu disse para você, ela morou um tempo fora, na Europa, nos Estados Unidos, né, ela foi casada com um diplomata, teve dois filhos com ele, se divorciou um tempo depois, mas, assim, relação dela com política externa e tal, é complicado a gente dizer assim, abertamente. Tema de redação que poderia ser usado esse conto como repertório. Eu acho, assim, que... Boa pergunta. Mas, assim, veja que a gente fala um pouco sobre as relações humanas aqui, né? Assim, na questão da maldade, a questão da bondade, a questão da resiliência, né? A forma como de um aspecto um pouco mais social aqui, né? O envolvimento das crianças com a leitura, que hoje em dia é muito pouco explorado. Né? Veja a paixão que a personagem tem pelo livro. Né? Ela disse assim, ela fala, né, que era algo que toda criança que gostava, devoradora de histórias, gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Então, será que isso hoje, né, é o que toda criança gostaria? Né? Então, né, complicado a gente fazer essa análise, né, no nosso mundo no século XXI aqui, distante poucos anos até da publicação desse livro, né, 40 e poucos anos. Então, veja como essas décadas aí foram significativas para mudar esse olhar sobre a infância, sobre o gosto pela leitura, sobre o incentivo à leitura. Então, eu acho que seria uma abordagem interessante falar essa diferença de gerações, né, de leitores, que a gente teve no Brasil uma grande produção literária e uma paixão pela literatura explorada desde cedo, né, nas crianças, e hoje em dia
né? Isso está sendo muito pouco usado, abordado, falado, etc. Então, eu acho que é interessante, poderia ser um bom repertório para esse tipo de tema. Você vai disponibilizar algum tema no canal do Telegram? Sim, gente, ó, nosso canal do Telegram, clica aqui no link da bio, né? A gente tem um canal no Telegram disponível para você, gratuitamente. Lá nós disponibilizamos temas de redação, folha de redação, o cronograma de estudo. Não esqueça também de assinar nosso canal no YouTube. A gente está sempre colocando aulas lá, disponibilizando. A gente tem várias aulas, inclusive uma aula de repertório sociocultural, que tem uma aula específica para literatura, como você pode abordar livros na redação. Então, se inscreva também no nosso canal no YouTube. A gente está colocando toda semana conteúdo lá para vocês, tá bom? E se vocês quiserem sugerir algum tema, algum texto, algum título que vocês queiram que eu traga aqui para vocês, também pode sugerir, manda um direct e tudo mais, tá bom, gente? Então, boa noite, tchau, tchau.